E aí pessoal, beleza? Hoje, 2 minutos de Química, a gente vai falar sobre a parte 23 de cinética química. E aqui a gente vai falar um pouco de catálise e inibição, que querendo ou não, é um dos tópicos principais de quando a gente vai estudar esse assunto. Porque aqui a gente vai estar falando sobre como nós podemos acelerar uma reação ou como a gente pode inibi-la. Mas existem algumas peculiaridades dentro desse assunto que a gente vai começar a ver agora e que se a gente for comparar com coisas que a gente discutiu anteriormente, elas acabam sendo um pouco diferentes, beleza? Então, coloquei aqui essa imagem, né, para a gente poder entender um pouquinho. Vou falar um pouco mais à frente, mas eu queria dar um foco nessa imagem aqui, ó, que está no canto direito, tá? Eu falei sobre ela na aula passada, né, sobre catálise heterogênea. Se vocês forem parar para lembrar, isso daqui basicamente é um catalisador de carro, um catalisador de gases que são emitidos pelo motor do carro. Né? Lembra que eu falei que basicamente os gases que são nocivos ao ser humano vão entrar de um lado, vão interagir com esse catalisador e vão sair do outro lado já de uma forma mais pura, de uma forma menos tóxica? É exatamente isso que ele está aqui fazendo. Como mostra esse vídeo, ó, nota que eu tenho aqui a quebra de estruturas para que ele já saia reagido. E se não fosse esse catalisador, essa reação não iria acontecer. Porém, ele facilita as reações de quebra e de formação de ligações após esse processo. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos essa troca gasosa bem mais eficiente. Mas bora lá falando um pouco de catálise. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: catálise é o processo químico em que a velocidade de uma reação é aumentada devido à presença de um agente que que intermedia a reação e permanece inalterado ao final do processo. Primeiro vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ó, desses gráficos que nós temos. Aqui, nesse gráfico que eu estou apontando do lado esquerdo, nota que eu tenho a velocidade máxima em função do tempo, né? Então, essa linha preta aqui, ela vai ser a reação normal. A gente poderia ver, por exemplo, que a reação sem catalisador nem nada, ela tem sua velocidade máxima em 10. Quando eu adiciono o meu catalisador, essa velocidade sai de 10 para 14, a velocidade aumentou bastante aqui. Né? E quando eu boto o inibidor, nós vimos que ela diminui para 6. Isso aqui é um caso genérico no qual a gente pode observar esse princípio, que a velocidade da reação é aumentada devido à presença desse agente. Beleza? Aí vamos lá. Características de um catalisador. É essa a parte que pega nas provas. Essa aqui é a parte que pega quando a gente discute esse assunto. Primeira coisa, o mais óbvio, o mais claro, é que eles aumentam a velocidade da reação. Né? Então, olha só, aqui nesse gráfico eu tenho a quantidade de produto formado em função do tempo e eu posso ver que a reação com catalisador me dá uma quantidade maior de produtos em menos tempo. Logo, aumenta a sua velocidade. Beleza? Segunda característica é o seguinte: não são consumidos durante o processo. Isso aqui é um clássico. Olha só essa reação aqui. Eu tenho A mais B formando a molécula AB. Então, vamos dividir isso aqui em duas etapas, né? Imagina que eu tenho a etapa 1, onde eu tenho o meu reagente A reagindo com o catalisador C, formando um composto intermediário AC. Na etapa 2, esse meu AC vai reagir com B, promovendo a espécie AB mais C. Se você olhar a reação global, eu tenho que A mais B formando AB. Note que o catalisador ele entra na etapa 1 e sai na etapa 2, ou seja, se ele entra e sai na própria reação, quer dizer que ele participa apenas como intermediário. Ele não é consumido, ele reage e depois se regenera. Beleza? Se a gente for olhar, por exemplo, para alguma reação orgânica, né? Peguei esse caso aqui, ó. Imagina que você tem essa reação aqui, desse éster reagido com H+. Ele vem, reage, tem todo o seu ciclo e ao final você tem aqui a quebra dele, né? E liberando H+ de novo aqui no final. Né? Então, ele entrou na reação, participou do processo e ao final foi regenerado, indicando assim que ele atuou como um catalisador, como intermediário que facilitou esse processo. Beleza? Então, quando a gente fala dessas características de um catalisador, a gente diz o seguinte: para aumentar a velocidade de reação, o catalisador causa um abaixamento da energia de ativação. Para isso, pode induzir diferentes situações. A gente comentou bem sobre isso aqui lá em equação de Arrhenius, lembra? Então, se tiver uma dúvida, dá uma olhadinha lá. Que basicamente, essa energia de ativação é a energia mínima necessária para que os reagentes alcancem o seu estado
de produto ali intermediário, né? O estado excitado, e aí depois ele pode desativar para poder virar um produto. Beleza? Então, a gente vai ver assim. Ele pode promover a formação de reações intermediárias com menores energias de ativação. Como esse caso aqui, ó. Veja que se eu tenho uma reação somente de A mais B formando AB, eu teria esse processo em vermelho aqui, ó. Ele sobe em um único processo com uma energia de ativação bem elevada, né? Porém, se eu coloco o C no meio, se eu coloco esse catalisador no meio, eu vou ter reações intermediárias. Eu vou ter A reagindo com C, formando AC reagindo com B para poder virar AB e liberando C. Então, note que agora eu tenho duas etapas, então eu vou ter duas energias de ativação e que se eu analiso, elas são barreiras menores do que o meu complexo inicial. Beleza? E dentro de características de um catalisador ainda está o seguinte. Para aumentar a velocidade de uma reação, o catalisador causa um abaixamento da energia de ativação, como a gente discutiu, né? Então, baixei minha energia de ativação. E aqui a gente pode ver algumas características dele, ou mecanismos que isso pode acontecer. O catalisador pode melhorar a orientação molecular, reduzindo o efeito estérico, né? A gente discutiu um pouquinho isso lá em catálise heterogênea, né? Altera a geometria do centro ativo da reação, forma uma reação elementar intermediária. E aí, isso daqui também é uma função bem interessante de a gente ver, que todos esses processos aqui são aqueles que podem formar essa única etapa dentro do meu gráfico de energia. Note que se eu melhoro a orientação, a reação permanece a mesma, porém é um processo facilitado. Se eu altero a geometria, é a mesma reação, mas é facilitado. E se eu formo uma única reação elementar intermediária, eu vou ter aqui uma única etapa, porque é elementar. Beleza? Então, olha só essa situação aqui em específico que eu peguei para exemplificar. Manter o mesmo gráfico, né, onde eu tenho um único pico de reação, um único complexo ativado. Melhorar a orientação das moléculas, reduzindo o efeito estérico. Então, olha só, imagina que eu tenho aqui essa molécula, lembra muito um ácido graxo, né? Ó, uma cabeça polar, capaz de reagir com estruturas também polares, e uma cauda apolar. Beleza? Imagina que esse ácido graxo, por exemplo, vai reagir com essa molécula aqui vermelha. Tá? Pode ser um cloreto, por exemplo, né? Tá, aí imagina o seguinte. Se esse ácido graxo está solto, eu tenho que a minha molécula aqui em vermelho, ele pode interagir com qualquer ponto do meu ácido graxo. Porém, somente haverá reação quando eu tiver as duas esferas chocando. Então, imagina que eles estão soltos no espaço. Essa minha esfera pode vir interagir com toda a molécula do ácido graxo e gerar nenhuma reação. Por quê? Se eu tenho colisões na cauda, não terá reação, somente cabeça a cabeça. Então, imagina só a seguinte situação. Eu pego ali uma superfície e eu vou alinhar todos os meus ácidos graxos. Então, imagina novamente o cloreto e com os ácidos todos alinhados. Quando esse cara aqui for caminhar, nota que ele vai estar passando somente pelas cabeças. Ou seja, eu estou facilitando a reação de acontecer, porque eu estou diminuindo a quantidade de choques não efetivos. Eu torno esses choques cada vez mais orientados. Beleza? E aí a gente tem uma condição também que é muito importante mesmo, e que isso daqui é uma das coisas que mais pega em prova de concurso, seleção, prova de vestibular, colégio, o que seja. Olha só, os catalisadores não alteram o equilíbrio da reação química. Beleza? Então, os catalisadores conseguem aumentar a velocidade da reação, mas não são capazes de aumentar a quantidade de produto formado. Então, por que isso aqui é tão interessante? As pessoas às vezes confundem os conceitos e pensam que porque eu estou acelerando uma reação, eu vou produzir mais produto. Calma. O percentual, a eficiência é exatamente a mesma. A diferença é que eu vou estar produzindo, de fato, mais, mas ao custo de mais reagente. Entendeu? Tipo, olha esse caso aqui que é um exemplo que eu já tive a oportunidade de trabalhar e eu achei ele bem bacana para isso. Imagina que você tem uma indústria têxtil, no qual você consegue produzir 10 calças por dia. Porém, o corante, ele não fica totalmente aderido à superfície da calça. Então, se você produz 10 calças por dia, você vai eliminar, né, 1 kg de rejeitos.
Aí você foi lá, trabalhou, encontrou um catalisador e agora você consegue produzir 1000 calças por dia? Porém, o processo é mais rápido, mas a eficiência continua a mesma. Dessas, a cada 10 calças, 1 quilo de rejeito vai ser jogado fora, né? Então, se você produz 1000 calças por dia, você vai jogar 100 quilos de rejeito de corante fora. Então, você vai notar que, de qualquer forma, 10% do meu corante, né, se cada um levar 1 quilo, eu jogo fora. Não importa se são 10 ou se são 1000, a quantidade proporcional é a mesma. E o que é que acontece quando nós fazemos isso, né? Olha só, eliminamos muito desses rejeitos em afluentes. Então, é muito comum resíduos de indústria têxtil acabar colorindo afluentes. Porque quando você produz mais, você joga mais rejeito no ambiente, porque você não está aumentando a eficiência, você não altera o equilíbrio, você apenas altera a velocidade. Beleza? Vamos continuar aqui. Uma pergunta clássica, né, que muitos alunos confundem nas aulas, onde seja: temperatura é um catalisador? A gente discutiu anteriormente esse efeito da temperatura na velocidade de uma reação. E vimos de modo geral que a temperatura ela pode sim aumentar a velocidade de uma reação. Mas aí dentro do que a gente discutiu até agora sobre catalisador, você diria que temperatura é um catalisador? E aí? Desde o que a gente viu até agora, existem alguns efeitos que vão responder essa pergunta. Por exemplo, né? A temperatura diminui a energia de ativação? A energia de ativação não está dependendo dela. A temperatura ela será não consumida no meio ou será regenerada ao final? A temperatura, quando age, ela serve também como um reagente. Né? Então, a gente vai ter algumas estruturas, como por exemplo, analise aqui a situação. Né? Se eu tenho diferentes temperaturas, a minha energia de ativação está constante. Se eu aumento a temperatura, basicamente eu vou estar aumentando o quê? A energia das minhas moléculas, fazendo com que vencer a energia de ativação seja mais fácil. Mas eu não estou abaixando a energia de ativação. Não estou orientando moléculas, não estou criando reações intermediárias, nada disso. Né? E quando a gente tem reações exotérmicas, por exemplo, né, que é muito comum a gente ver também, a temperatura ela atua como reações endotérmicas, né? A temperatura atua como um reagente, ou seja, ele é consumido. Veja que eu tenho aqui a entalpia dos reagentes de 500 joules. Ao receber essa energia, né, do meio de 300 joules, a energia dos produtos será 800. Então, eu vejo que esse calor que foi adicionado, ele acaba sendo consumido nessa conversão. Então, não, temperatura não é um catalisador. Beleza? E aí, só dando uma pincelada em reações enzimáticas, porque o próximo vídeo eu quero fazer exatamente sobre isso, né? Cinética enzimática. A gente tem esse processo aqui que é um mecanismo bem simples, né? Onde nós temos aqui a nossa enzima, que vai ser basicamente um catalisador biológico, e ele pode interagir com um substrato, que é aquilo que ele vai estar reagindo, né? O que a enzima vai estar digerindo, oxidando, reduzindo, o que seja. Eu posso ter esse substrato interagindo com a minha enzima, formando aqui um complexo, né, entre a enzima e o substrato no sítio ativo. E aí a enzima vai fazer sua função, oxidar, quebrar, reduzir, o que seja. E aí eu vou ter o produto mais a enzima. E se não fosse a enzima, se não fosse esse nosso catalisador biológico, essa molécula não iria se quebrar naturalmente, espontaneamente. Logo, esses catalisadores biológicos eles são tanto catalisadores como iniciadores de reação. Beleza? E aí, um caso clássico que a gente tem, né, é essa enzimazinha aqui, coloquei o PDB dela, que é a estrutura da proteína, que é a catalase. A catalase é uma enzima que está bem presente no nosso fígado, que ela consegue oxidar algumas coisas. Então, olha só aqui um exemplo, né? Se eu tenho 2 águas oxigenadas reagindo com a catalase, eu vou produzir 2 moléculas de água mais o oxigênio molecular. Para quem nunca viu esse experimento, você pode pegar um pedacinho de fígado e colocar água oxigenada nele. Você vai ver que ele vai espumar, né? Essa espuma aqui é justamente a liberação do oxigênio na estrutura. Beleza? E falando em reações enzimáticas, a gente tem que lembrar também de 2 detalhes que são muito importantes, que basicamente elas aumentam
elas têm uma variação de sensibilidade muito grande com temperatura. Ou seja, elas vão ter uma temperatura ótima e se eu variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu vou ter uma variação muito grande da reação. Então, ela funciona bonitinho naquela temperatura. Se eu mudar, o efeito cai. E também elas ocorrem em situações muito específicas, né, de substrato, acidez, temperatura, concentração, que seja. Então, eu coloquei até esse gráfico aqui, ó. Olha só, velocidade de reação pelo pH. Eu tenho uma maior velocidade de reação nesse pH ótimo aqui no pico, enquanto os pHs vizinhos eu tenho uma eficiência de reação muito menor, beleza? Então, ao falar de catalisadores biológicos, a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento que as condições do meio podem fazer variações muito bruscas no meu sistema, tá bom? E a gente pode calcular também a chamada eficiência catalítica nessa formulazinha aqui, ó. Velocidade da reação com catalisador, menos a velocidade da reação sem catalisador, dividido pela velocidade da reação sem catalisador. Se você pegar e calcular aqui, você vai ter a chamada eficiência catalítica, onde você vai ver o quanto o seu processo aumentou em velocidade. Beleza? Continuando aqui, vamos falar um pouco de inibição, né? Eu já até mostrei essa imagem, mas vamos formalizar aqui esse conceito. O processo químico em que a velocidade de uma reação é diminuída devido à presença de um agente que pode atuar diretamente sobre a reação ou sobre o meio reacional vai ser chamado de inibição. Então, como a gente discutiu antes, olha só essa linha aqui escura, preto, né? Ela seria a nossa reação sem catalisadores ou inibidores. E a velocidade máxima dela é 10. Quando eu coloco o inibidor, essa velocidade máxima cai para 6. Note que eu desacelerei essa reação química. Beleza? Quando a gente fala de características de um inibidor, a gente vai ter basicamente que eles diminuem a velocidade de uma reação, né? Mas eu posso observar isso de diferentes formas. Essa linha azul é a minha reação sem inibidor e a linha vermelha é a reação com inibidor. Se a gente olha para esse gráfico 1 aqui, eu vejo que eles têm o mesmo comportamento de velocidade de reação, né? Porém, note que eu tive que colocar uma maior concentração de substrato para poder ver a reação acontecer. Então, a minha reação ela ficou segurando ali nas concentrações normais e somente em concentrações mais elevadas é que ela veio a acontecer. Já quando eu olho essa reação 2 aqui, né, eu vejo que eu tenho a reação iniciando, digamos que no mesmo ponto, porém a reação com inibidor vai nos dar velocidades de reação bem menores. Beleza? Uma característica bem legal dos inibidores, que confronta muito com a dos catalisadores, é essa daqui. Os inibidores, eles podem sim ser consumidos na reação. Afinal, ele pode promover uma reação química e quebrar aquele sítio ativo, ele pode inibir uma reação por meio da sua própria oxidação ou redução, entende? Então, o inibidor, diferente do catalisador, pode sim ser consumido. E aí, olha só, falando em farmacocinética, um assunto bem bacana, que eu até quero fazer um vídeo depois, olha só, imagina que essa estrutura aqui em amarelo é uma enzima qualquer, né? Que ela necessita receber esses insumos, receber esses ligantes para poder atuar. E aí, se esses ligantes aqui acabam reagindo, eu tenho um processo químico, né? Então, imagina só agora que eu tenho uma enzima que está constantemente funcionando, né? Ativar ali, mas eu vou agora inibir essa enzima de reagir. Como é que eu observo isso, cara? E pensa na seguinte... Imagine um remédio para dor, né? Se você for ver a ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, chamadas de COX-1 e COX-2, são enzimas que fazem você sentir dor, né? Quando elas estão ativas. Então, ela abre, entra uma molécula, fecha, ela oxida aquela molécula e quando abre, se libera ali uma molécula que vai fazer você sentir dor. Então, imagina só o seguinte, você está com ali aquela dor de cabeça, pá, tá ruim, aí você toma um paracetamol, ibuprofeno, fluoprofeno, ácido acetilsalicílico, né? O que seja. A ideia é que essa enzima vai abrir, aquele fármaco vai entrar e vai ficar preso ali dentro. Fica preso. Ele evita que a enzima fique abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, como ela está ali preso, ela evita ela de funcionar, logo você para de sentir dor. Mas em um certo momento esse fármaco ele vai soltar, vai ser dissolvido ou ele vai ser consumido e reagido, né? Então ele poderia sim fazer parte da reação. E um outro detalhe, um inibidor que eu adoro comentar, né? Porque eu sou eletroquímico de formação, então adoro esse tipo de coisa. Esse caso aqui, ó.
Para quem não consegue ver direito, isso aqui é uma hélice, né, de um navio. E aqui vai ser aquela pazinha que orienta ele. Olha que eu tenho várias plaquinhas metálicas aqui, né? Ó, bem visível, né, essas plaquinhas metálicas aqui nesse navio. Basicamente, o que é isso, cara? Existe uma estrutura chamada metal de sacrifício. Ele é um inibidor de corrosão. E para isso, o que acontece? Esses metais aí, eles têm uma capacidade de se oxidar mais fácil do que o metal do próprio navio. Então, se alguém deve ser oxidado, quem vai se oxidar são essas plaquinhas, e não o metal do navio, entendeu? Então, o inibidor ele é consumido para poder evitar uma outra reação. Esse aqui é um caso clássico disso, e um caso bem bacana. Beleza? Aí, ainda falando de características de um inibidor, né? Para diminuir a velocidade da reação, o inibidor causa um aumento da energia de ativação e, para isso, pode induzir diferentes situações. Então, o inibidor aumenta a dificuldade da reação acontecer, né? Então, olha só, uma reação sem inibidor seria essa linha em azul e uma reação com inibidor aqui em vermelho. Lembrando, pode ser um passo, 2, 3, vai depender dos diferentes mecanismos que você tem. Então, eu posso ter aqui, o meu inibidor pode promover a formação de reações intermediárias com maior energia de ativação. Se eu digo promover reações com reações intermediárias, eu estou falando plural, então eu tenho aqui 2 processos de maior energia de ativação, beleza? Eu posso também ter que esse inibidor pode formar uma barreira física entre o reagente e o meio. É o caso clássico de uma tinta. Você tem, por exemplo, ali uma peça metálica, que ela está numa região que tem muita maresia. Você pode pintar aquela peça metálica para evitar que a maresia entre em contato com o metal. É uma barreira física, né? Ou o inibidor pode ocupar o sítio ativo da superfície. Então, ele vai estar ocupando um ponto onde a reação aconteceria. E dessa forma, a inibição ocorre em um único passo quando a gente olha o gráfico de energia de ativação. Beleza? O inibidor pode sim afetar o equilíbrio da reação, e é claro que ele afeta, meu amigo. Por quê? Se ele inibe a reação, ele muda a quantidade final de produto, logo ele muda o equilíbrio, né? Então, com a formação de menores quantidades de produto, o equilíbrio final da reação sofre uma perturbação. Basta te olhar aqui, ó. A reação em verde é a reação... Desculpa, a reação aqui... em verde normal, eu tenho uma reação coenzima, seria uma reação catalisada em roxo, e uma reação aqui em azul, que é uma reação não competitiva do inibidor, ou seja, eu tenho aqui a reação inibida, eu diminuo a quantidade de produto, mudo o equilíbrio, tá? E eu posso ter também a nossa eficiência de inibição, onde eu tenho aqui menos a velocidade da reação com inibidor, menos a velocidade sem inibidor, dividido pela velocidade sem inibidor. Quando você faz isso, você acha o percentual de inibição, o quanto aquele inibidor foi eficiente. Eu coloquei aqui até uma medidazinha eletroquímica, que isso aqui é uma espectroscopia de impedância eletroquímica, né? Onde a gente pode, por meio desses arcos aqui, ver a inibição. Por exemplo, essa curva preta aqui, essa linha preta, é referente a uma peça metálica sem nada, né? Sem inibidor nenhum. Essa em vermelho aqui é com óleo de babaçu. Então, o cara usou o óleo de babaçu como inibidor de corrosão e obteve um arco maior. Se você for ver aqui, esse arco em preto, ele tem um RP, né, que ele chama de resistência à polarização, de 20,6. Já esse em vermelho aqui, ele foi de 47,3. Então, houve aqui uma eficiência de mais de 50%, a resistência mais que dobrou, né? Então, a gente pode calcular essas eficiências também. É um ponto bem legal de se estudar. Galera, eu sei que me estendi muito, né? Mas por hoje é isso, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta vocês podem botar nos comentários, tá? A gente vai quebrar a cabeça, vai discutir, vamos gerar conhecimento em cima disso aqui, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera.